Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso último programa da nossa temporada do Fora da Curva. E eu e minha parceiraça de trabalho, Sueli Mesquita, resolvemos falar do assunto mais falado na internet do ano de 2024 no Brasil, o tópico mais pesquisado do Google e que passeou por aqui em alguns dos nossos debates, né, Sueli? Que é a ansiedade. Para falar sobre ansiedade, a gente trouxe duas feras especialistas no assunto. Um cara que eu queria chamar há muito tempo, que tem minha admiração há muitos anos, meu professor, porque já assisti a aula sua, cara sensacional, que é o professor Dr. Bruno Rezende Souza, da UFMG, maravilhoso, sensacional, que com certeza vai dar uma aula para nós do assunto. E meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Ricardo Araújo, psicólogo que também vai falar para a gente, trocar um pouco da experiência clínica dele sobre esse assunto. E aí, vamos começar esse bate-papo. Sueli, faça as honras da casa. Uma honra terminar esse ano, né, com vocês aqui, falando desse assunto, como a Etienne falou, de ansiedade, em que muito do que vocês vão falar aqui eu me encaixo, porque eu acho que hoje, né, não tem ninguém que não seja ansioso, né? Eu acho que se a gente falar de infância, de adolescência, que é o nosso público com quem a gente trabalha, a gente falar de pessoas ansiosas, a gente nunca, numa roda de conversa, a gente sempre fala, nossa, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E as questões da saúde mental, ela tem vindo de uma forma, assim, muito, eu acho que muito mais leve, né? Quando a gente falava antigamente de saúde mental, que a gente tinha depressão, alguém tinha depressão, ansiedade, isso era um preconceito. Tabu. Hoje era um tabu, né? Hoje a gente fala com mais leveza, com mais liberdade, as pessoas, inclusive no acompanhamento psicológico, estão mais abertas, né? Então, quando a gente faz uma avaliação de uma criança, por exemplo, de um adolescente, e a gente encaminha para o psiquiatra, eu acho que as famílias estão aceitando com menos, né, preconceito, e a gente está falando de uma ansiedade que ela vem pós-pandemia e com o resto de coisas que a gente vai falar aqui, que é sobre a questão da competição, da competitividade, da questão do excesso de informação. Então, acho que fechar um ano falando de ansiedade, pensando que a gente vira 2025, aí a gente começa a fazer a retrospectiva e o que você fez, né? A musiquinha da Simone que todo mundo curte a beça, assim, né? Enfim, eu acho que vai ser bem legal, assim. Sim, muito bom. Bruno. Primeiro, queria agradecer pelo convite, é uma honra participar desse episódio. Nossa senhora, final de ano ainda, nossa, a gente está sofrendo aqui com final de ano, parece, todo mundo brinca que é o final de ano que não acaba, né? É impressionante, né? Não tá todo mundo falando isso, mas para mim é uma honra aqui conversar com vocês, vai ser um bate-papo fantástico, conversar com todo mundo e falar um pouquinho sobre o cérebro, como é que o organismo funciona, né? Toda essa situação que a gente está hoje, que é de ambiente aversivo, né? Tá tudo tão aversivo, tudo tão estressante para todo mundo, aí faz todo sentido, infelizmente, que a gente tenha com essa epidemia de transtorno de ansiedade, de saúde mental, né? Então, isso de transtornos mentais, vai ser excepcional. Estou muito feliz de bater papo com vocês. Muito obrigado, Ricardo. Estou aí na mesma vibe, viu? Primeiro, é uma honra estar com vocês aí, né? Participar de canal informativo, né? Que cada vez mais está se consolidando aí, eu tenho certeza disso. As escolas já estão observando, já estão participando, né? E falar de ansiedade não tem como a gente ignorar esse fenômeno, né, social hoje, né? Não só de saúde, mas social. Está permeando aí todas as rodas de conversa, em todas as frentes, todas as idades, não está escolhendo, não. Então é um prazer agradecer ao Etienne, agradecer a Sueli também, vocês são referências hoje, e para nós é uma honra mesmo, um prazer, viu? Muito obrigado, gente. Vamos lá, Bruno. Vou pedir para você contextualizar um pouco para a gente, primeiro de forma orgânica, né, como bom biólogo que é, como que é, né, para explicar para as pessoas mesmo que tem esse sentimento, que tem as crises e às vezes crises agudas, né? O que está passando dentro daquela pessoa? Como é que é isso? Uma coisa que é muito interessante de separar para as pessoas entenderem é a diferença entre ansiedade, ansiedade fisiológica e um transtorno de ansiedade. E tem uma coisa que é muito interessante no nosso cérebro, ele detecta padrão, o tempo todo ele fica tentando achar padrão. Assim, olhando assim na câmera, que eu não sei se todo mundo que estiver escutando não vai ver, né? Mas olhando pela câmera, se eu fizer 2 pontinhos em cima, um tracinho e um semicírculo embaixo, quase todo mundo vai enxergar como se fosse um rosto.
Por quê? Porque o nosso cérebro ele já evoluiu para detectar padrões. E achar padrões espaciais, como esse que eu desenhei aqui no ar, e padrões temporais. Então, ele encontra padrões temporais. E essa busca por padrões temporais essa busca é boa porque facilita para que a gente se prepare para as mudanças ambientais. Então, num termo científico, seria você prepara a sua homeostase através de um processo alostático, que seria comportamental, para mudança ambiental, e aí você muda a sua homeostase para o próximo contexto ambiental. E aí o cérebro detecta isso e cria memórias. A gente tem até um termo famoso na neurociência, que é neurônios que disparam juntos, eles se conectam, que é um termo cunhado por um psicólogo, chama Donald Hebb, que é um psicólogo que revolucionou a neurociência na década de 50 e 60. Bom, quando o cérebro faz isso é bom para você pensar, por exemplo, num contexto que você vai sair com uma pessoa. Você tem uma namorada, um menino ou uma menina nova que você quer conhecer. Você vai entrar num processo de ansiedade que é natural. Ou para um final de um campeonato, também é natural, ela é fisiológica. E esse processo é detectar um padrão comportamental para você, que leva ao preparo do organismo para esse novo contexto que vai ter. E isso modifica o processo atencional, faz liberar noradrenalina, adrenalina, o cortisol. Isso vai levar com que tenha maior disponibilidade de energia para os músculos, vai facilitar a consolidação de memória, ou seja, vai guardar mais informações. Fantástico. Essa ansiedade, ela é fisiológica, faz parte da vida. É bom, porque no final a gente vai lembrar do primeiro date que a gente fez. Vai lembrar da final do campeonato. Então, isso é bom. Bom, e isso contribui para a aprendizagem, total, né? Porque aí você ganha esse repertório para você falar, ó, numa situação parecida, eu já tenho essa reação, né? Esse comportamento mais internalizado, resposta, né? E isso. Assim, já tem essa previsibilidade, eu sei que vai dar isso. Exatamente. Então, para uma escola, ele é muito bom. Por isso que é muito importante na escola não ter muita repetição, porque repetição tira essa ansiedade fisiológica, essa busca da previsibilidade. A previsibilidade ela é boa porque ela traz conforto e ela é importante para a sociedade. Mas para uma escola que você vai trazer informações novas, é bom criar enriquecimentos, é bom criar estratégias diferentes que estimule a criança a prestar atenção, porque vai ser um estresse, entre aspas, da gente, porque na biologia a gente chama de estresse tudo que muda o estado homeostático de alguma coisa, não estresse hostil. Sim. Nocivo, né? Então esse estresse benéfico ele é importante, porque ele vai vai modificar o organismo, que ele vai receber essa informação nova e causar a previsibilidade que é memória, né? Bom, cara, tem um monte de pergunta aqui. Vou começar a anotar. E aí, no caso do transtorno de ansiedade, aí é o seguinte, tudo que começa a ficar muito crônico, repetitivo, ele começa a prejudicar o organismo. Então, no aspecto biológico, para fechar essa parte da ansiedade, quando você tem essas alterações fisiológicas que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, então toda a ativação do sistema nervoso autônomo, a ativação do eixo HPA, que é o famoso que libera cortisol, que faz disponibilizar mais energia e deixa a pessoa mais enérgica para aquilo novo que vai acontecer, se ele for crônico, ele começa a prejudicar o corpo. Aí tem um livro que eu recomendo, gente, leiam esse livro, é maravilhoso, chama Por que Zebras Não Têm Úlceras? De um biólogo brilhante que chama Robert Sapolsky. É Sapolsky. Procura qualquer vídeo, qualquer aula do Sapolsky, vocês vão ficar apaixonados com Ele está traduzido já? Tá. E ele é brilhante, o livro é maravilhoso. E ele é basicamente isso. Por que a zebra não tem úlcera? Porque a zebra só vai ter ansiedade, ela só vai ter a fuga na hora que o perigo está presente. E nós criamos... Bom, antes de falar disso... Então, se a gente tem a sensação que tem um perigo constante, você tem a liberação de cortisol, pode ser num nível não muito alto, no mais alto, mas ele vai ser médio. E essa liberação média de cortisol cria um estresse crônico constante. Por quê? Porque você está sendo estressado constantemente. Aí, esse nível de cortisol, que ele tinha que variar ao longo da vida, se ele ficar constante no nível médio, ele começa a levar a transtornos cardíacos, ou seja, a transtornos de coração mesmo. Por isso que a pessoa tem, ao longo do estresse, ao longo do transtorno de ansiedade,
Se ela tem muito tempo esse estresse, pode ter problemas cardíacos, ela vai ter transtornos metabólicos, distúrbios metabólicos, então ela pode ter diabetes. É mais forte que açúcar, é mais engraçado, porque o estresse ele é mais prejudicial à diabetes que o próprio açúcar. Uhum. E uma das coisas que é assim, gente, eu sou biólogo, tá? Então eu sempre falo, a biologia, a natureza é gambiarrada, ela é toda errada. Então, o eixo HPA libera cortisol vai para o sangue, no agudo ele ativa o neurônio do hipocampo, que melhora a memória. Se ele ficar constantemente, ele fica estimulando excessivamente o neurônio do hipocampo e mata o neurônio do hipocampo. Aí o neurônio do hipocampo ele começa a morrer. Então você olha, por exemplo, o cérebro de pessoas com depressão, o volume do hipocampo ele fica 1/3 do tamanho do volume do hipocampo de uma pessoa sem depressão. Legal. Então você tem uma alteração física. Esse negócio de falar que depressão é mimimi é sacanagem com uma pessoa. E se eu te perguntar assim, quando a gente vê crianças desenvolvendo uma questão depressiva no processo de formação, né, de amadurecimento do sistema nervoso central, Uhum. imaginam esse prejuízo. Nossa, muito, é gigante. Aí você fala de memória, aí o menino, ele não consegue decorar as coisas, ele estuda com a professora particular, mas na hora da prova, que é o estresse absurdo, ele não consegue lembrar, né? Exatamente. E aí, para piorar, porque o hipocampo, ele piora, além da memória, né? piora. Vamos lá. Para piorar. Foi só a introdução. Do tanto que piora, O hipocampo... Fechamos 2024. Nossa senhora, a hora do arrependimento. Pra que eu chamei o Bruno? Mas o hipocampo, ele tem pequenas estruturas, ele não é homogêneo. Ele tem uma estrutura no meio do hipocampo em que ele está envolvido com modulação, ou seja, a inibição do eixo HPA. Então, olha só, o eixo HPA ativa cronicamente, libera cortisol é liberado, mata a neurônio do hipocampo. Essa regiãozinha do hipocampo, que não está muito envolvido com memória, ele para de inibir o eixo HPA. Por quê? Porque agora ele está morrendo neurônio ali. Então ele perde a capacidade de inibir o eixo que libera mais cortisol. Então começa a liberar mais cortisol que mata neurônio, mais cortisol que mata neurônio. Então entra num processo, se você não fizer... se a pessoa não tiver, se ela estiver caminhando realmente para o transtorno, se você não tiver uma intervenção terapêutica, psicoterapêutica e farmacoterapêutica, dependendo do paciente, não para. Ele vai indo piorando. E o bizarro dos últimos anos, algumas das alterações cerebrais no momento de estresse muda a forma que o nosso cérebro reage ao ambiente. Ou seja, aquela ideia de que você vê o mundo mais azul, mais cinzento, é verdade. O cérebro ele fica alterado. Então, por exemplo, a percepção de cores, porque detectar a cor é o olho. Isso é incrível, porque quando a gente olha, às vezes, a criança, né, no nosso consultório, às vezes a gente olha para a criança e fala assim, parece que ela está preta e branca. Aí você, às vezes, com a intervenção, você começa a ver essa criança... e o adolescente percebendo as coisas, falou assim, nossa, parece que o mundo dele está mais colorido, porque quando ele chegou aqui, ele estava preto e branco. Então, quando a gente fala esse preto e branco, realmente é incrível, realmente perde percepção de cor mesmo. E é interessante porque não muda os receptores, mas muda o cérebro. E o cérebro, eu falo na aula, eu falo assim, gente, a gente não vê com os olhos detectam o fóton. A transformação de um comprimento de onda de um fóton em cor, em fenômeno cor, é no cérebro. Então, o cérebro fica alterado ao ponto da pessoa perceber as cores de forma diferente. Então, é uma alteração muito forte, é uma alteração estrutural muito forte, e aí o Ricardo vai saber mais do que eu até, e é um fenômeno que acontece em todas as idades. Você olha, não tem o nível, os dados epidemiológicos mostram que os níveis de transtorno de ansiedade hoje em dia em crianças e adultos é mais ou menos o mesmo nível. Tô certo? O de crianças superou agora. Em outubro saiu essa última pesquisa que em criança. Hoje nós temos mais receitas para ansiolíticos para crianças e adolescentes do que para adultos. Nossa. E assim, aí nesse caso, Etienne, eu fico até pensando assim, porque a gente sabe, medicamento durante a fase de plasticidade sináptica pode ter, não são todos, depende, a gente está fazendo muitos estudos, uma das coisas que eu faço no meu laboratório, tá, gente? Quem quiser conhecer o Neurodev, é um laboratório que a gente trabalha com essas coisas, com a parte de desenvolvimento cerebral. A gente sempre tenta entender assim, peraí, será que esse medicamento vai alterar a plasticidade sináptica? E aí, quando a gente faz o balanço, vocês clínicos, que realmente estão na ponta do iceberg, vocês têm que pensar entre essa coisa que está mudando, que é o medicamento, e o efeito do estresse. E isso é sinal
de que o efeito do estresse está sendo muito maior que as preocupações de potenciais problemas do medicamento. Isso é péssimo quando a gente pensa no que a gente criou de ambiente para a sociedade infantil, para o futuro de uma sociedade. Assim. E assim, Ricardo, você falou assim das questões de pesquisa, né? Das últimas pesquisas que têm se falado em termos de essa incidência de ansiedade na infância e na adolescência. Você realmente percebe isso assim no consultório, muito, né? Na demanda que chega para você? Muito interessante isso, porque tem sido a tônica hoje em dia, né? Acredito que das demandas prevalentes hoje no consultório, a ansiedade é a maior delas, né? Não por acaso o Brasil, né, nesses dados estatísticos, a gente gosta de dados estatísticos, né? Fica indiscutível. O Brasil tomou o primeiro lugar, né? Como o país com mais ansiosos hoje, percentualmente, né? Eu acredito que seja 9,3, eu estava lendo até por ocasião aqui do podcast. Chegamos a esse nível. E a gente sabe, é subnotificado, né? Eu sempre falo disso. Vocês acreditam que é apenas 9,3, que é apenas 18 milhões? Não mesmo, né? Não mesmo, né? Nem todos têm acesso, nem todos conseguem diagnósticos, acompanhamento, ou mesmo fazer sua leitura sobre como lidar com essa emoção. Fato como o Bruno bem disse aí, uma aula para nós, né? A gente vem para aprender. Eu também, tô aqui. A ansiedade em si não é uma vilã, né? O que se discute é como se relacionar com a ansiedade, como se relacionar com essa emoção, como fazer gestão hoje disso, né? Como outras emoções, né? Se eu posso dizer assim. Então eu tenho o pensamento e tenho a emoção, 2 universos que são distintos, né? Porém, que estão sempre ali, né? Interagindo às voltas. E no meio do universo do pensamento, do universo da emoção, tem quem? O eu, a consciência. Então, a forma com que esse eu está preparado, e aí a gente pode começar a meter pau nas escolas aqui, esse sistema educacional hoje te ensina matemática, te ensina biologia, te ensina técnicas de competência, mas não te ensina o gerenciamento de emoções, não se fala disso. Então, se hoje nós temos essa prevalência, nós não vamos falar disso? Quem vai falar? Né? É só o filminho lá do Divertidamente, que teve essa audiência toda. Por quê? Porque é um assunto que está na nossa vida. E nós não temos ferramenta para lidar. E foi assim, interessante contar de um caso. Na semana passada, eu atendi uma menina que ela tinha tido uma reação, né, uma desregulação emocional, enfim, desceu para o parquinho na hora que não era para descer, e aí a mãe tinha me sinalizado. Eu falei, hoje a fulaninha vai aí, mas aconteceu isso, a babá me relatou isso, aquilo outro. E aí quando ela chegou, ela chegou toda emburrada. Eu falei assim, nossa, o bode hoje está amarrado, né? Aí ela hoje está muito amarrado. Ela é uma criança com altas habilidades, então ela capta essas figuras, né? Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela, não, eu estou muito chateada. Eu falei assim, você não consegue expressar aquilo que você está sentindo e tal? Ela falou, toda psicóloga me pergunta isso. Que emoção é essa que eu estou sentindo? Mas tem hora que eu não consigo falar. Eu falei, que legal e tal. E aí estavam os bonequinhos do Divertidamente. Aí nós fizemos uma brincadeira. Falei assim, então você vai fazer o seguinte, você não sabe expressar? Então você vai pegar os bonecos do Divertidamente, separar aqueles que você acha que são as emoções e você vai me dar. Eu vou fechar, eu botei uma almofada assim, e você vai me dar. Aí eu, esse é o medo. Ah, tá, medo. Aí chegou, ela identificou as emoções, obviamente eu não tinha alegria, né, porque ela estava nervosa, e aí ela colocou a inveja. E aí ela estendeu, depois que eu adivinhei todos os bonecos, ela estendeu todos assim. Eu falei, não, eu entendi a reação da raiva, do medo, mas eu não entendi a inveja. Aí ela trouxe à tona um brinquedo que o padrasto dela tinha comprado para a irmã mais nova, porque não era o pai dela, mas que tinha afetado muito ela. E aí ela desencadeou uma reação. Não sei se isso é psicanálise, se é psicologia, eu sei que eu
Eu posso falar porque eu não sou dessa área, né? Se alguém quiser me processar, eu não sou, né? E aí, assim, a gente começou a falar dessa questão da inveja, que era uma questão que ela não tinha identificado. E aí, quando eu me fingi de boba, né? Acho que a mãe até vai assistir. E eu tive uma reunião com a mãe e a questão da inveja foi uma questão que estava à tona. E aí a gente descobriu que o tal do brinquedo que o padrasto tinha dado para a irmã mais nova, que era um carro elétrico, aos olhos dela seria muito mais. E aí essa percepção de que ela não estava sendo beneficiada. E aí você vem uma série de emoções e pá! Né? Então, assim, quando você falou do divertidamente, eu lembrei. Então, assim, desculpe ter... Não, que é isso? Mas, assim, é importante a gente entender que ninguém se autodestrói conscientemente, né? Ninguém saudável vai fazer isso por nada. Porém, quando a gente observa reações, hoje no consultório, enfim, a gente vai entendendo melhor esse contexto, a pessoa vai reagir com o quê? Com o material mental que tem, né? Com as vivências que tem, com tudo que adquiriu ao longo do tempo, ela vai se relacionar com as emoções a partir daí. Então, se não trabalharmos através de treinamento, essa gestão, esse gerenciamento dessas emoções, nós não vamos ter êxito mesmo, né? Ninguém vai nascer já e se desenvolver sozinho e aprender a lidar com ansiedade, com inveja e com todas essas emoções aí que permeiam o dia a dia, né? Então isso é importante. É bom a gente falar mais aí. Show de bola, show de bola. E, gente, você fez uma questão, uma crítica já às escolas, coisa que geralmente eu que faço aqui, mas hoje eu tô leve. Final Escola é um sistema educacional, né? O sistema cartesiano aí. Dentro da percepção de vocês, eu tenho uma opinião sobre isso aí, mas a gente vai trocando uma ideia sobre. O que vocês observam, né, clinicamente falando e biologicamente falando, um alto índice de ansiedade e a comorbidade da depressão bate na porta, né? Em crianças, uma vez que esse cenário era para ser extremamente lúdico, né? Uma vez que esse cenário era para ser um momento de desenvolvimento, de trocas, de aprendizados. Por que tem se tornado tão pesado? Eu acho essa uma pergunta boa pra caramba. E até pensando depois que o Ricardo falou. A Bruna até se ajeitou na cadeira. Peraí. Vamos lá. É engraçado porque eu vivi 5 anos no Canadá, né? E tenho vários amigos que ainda moram no Canadá. Uma coisa que eu sinto que eu achei muito interessante lá e que é muito similar à Finlândia, por exemplo, o estímulo do comportamento pró-social. Então, é de olhar como grupo, como comunidade dentro de uma escola. Os alunos, eles trabalham como um grupo. E eu achei isso muito interessante, que o Ricardo estava falando de relação de trabalhar dessas valências emocionais quando você vai pensar em um organismo, nessa pessoa, nesse indivíduo. E não só aprender conteúdos intelectuais, né? Conceitos intelectuais. E era muito bonitinho, que era comum eu indo para o laboratório, né, indo fazer lá meu pós-doutorado naquela época, eu caminhando para o laboratório, passava um grupo de crianças e eles todos andando e falando sharing is caring, o tempo todo, e eles ficavam andando juntos, ou seja, compartilhar é cuidar, compartilhar é cuidar. Isso já é uma ferramenta de estímulo pró-social dentro de grupo de crianças. E aí, esse meu amigo, o Flávio Beraldo, que é assim, um amigo gasto também, um neurocientista também, ele contou que as duas filhas dele que quando vão para a escola, elas levam o lanche delas. Mas quando chegam lá, o lanche não é delas. O lanche é da turma. Então, elas colocam na mesa e todos comem de todos. Então, o lanchinho, quando elas levam, é também pensando como é que eu vou agradar a minha amiga ou meu amigo. Entendeu? Eu achei isso brilhante. Achei brilhante. E aí, o que eu vejo? Na Islândia, a mesma coisa. Eles fazem esse processo. Outra coisa, a desconstrução de papéis de gênero, que essa é uma coisa fantástica também no Canadá, eles fazem muito bem, que é reforçar, eu não sei se vocês já leram, tem um livro muito bom que chama Seja Homem, que mostra que a nossa visão ocidental da masculinidade, ela é muito limitada a um papel. A gente só se permite homem, e aqui são 2 colegas de futebol, tá, gente? A gente só se permite ter afeto, demonstração de afeto na hora da comemoração de um gol.
A gente não pode... Por exemplo, você olha a masculinidade na Índia, os homens andam de mãos dadas. Você olha a masculinidade na Rússia, os homens dão um beijo no rosto. Na Argentina, na Rússia, é beijo na boca entre dois homens. Então, isso é masculinidade. Então, são construções sociais de masculinidade. E a gente, aí entrando nesse aspecto, você vê no Canadá, esses outros lugares que veem que essa construção de masculinidade que é social, não, gente, não estou falando de corpo, tá? Mas essa parte de construção de papéis sociais, levam, aí o que o Ricardo estava até falando, que eu achei que eu ia falar, falei, nossa, eu vou falar isso depois, por exemplo, a incidência de transtornos é subnotificado porque os homens não falam. Exatamente. A gente não fala, a gente é educado desde criança a não falar. A fragilidade que eu não posso expor. Isso, a fragilidade da masculinidade tóxica. É né? Verdade. Então, assim, a gente é educado desde criança a não falar, nós não falamos. No Canadá e na Islândia, você vê que eles estão trabalhando em cima disso. Você fala uma coisa aí, e que é uma coisa que não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu já trabalhei no meu consultório, que o homem não chora. Exatamente. O homem não chora. Os meninos, eu ainda chego a essa crença, né? Quando o Ricardo foi falando dessas questões do comportamento, né? De como eu interajo com o mundo, e são através das minhas crenças centrais. E uma das crenças muito bem estabelecidas hoje ainda é que o menininho, ele não pode... 2025. Isso, ele não pode demonstrar fraqueza. Se eu não demonstro fraqueza, eu não expresso minhas emoções. Eu reprimo e isso vai bater. É uma coisa que eu falo bastante, que as emoções não perdoam. Ela vai bater na porta mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Geralmente somatizado no corpo. Sim, exatamente. Então, assim, é muito sobre isso, né? Sim. E aí, nesse aspecto, então, você vê, a gente hoje, a gente continua, principalmente no mundo ocidental, e também teve uma fase muito forte na China. A China também teve que trabalhar muito nisso, e meus colegas que estão lá, eles falam que existe uma discussão muito forte agora em relação a isso, da supercobrança. Então, existe um excesso de cobrança, uma educação menos humanizada, na verdade, uma educação em que nós somos competitiva. Extremamente, né? Quando a gente pensa extremamente competitiva, e assim, a educação não é para formar um humano, mas para formar um produto que vai fazer, quer dizer, uma máquina que vai produzir algo depois para o mercado. Não é? É só isso que a gente acaba fazendo hoje. Eu lembro da minha época de vestibular, gente, 98, tá há muito tempo, mas era não isso. Não parece. Não. Mas assim, era esse pensamento, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E educação não é para isso. A educação, pelo contrário, ainda mais agora com informatização, com inteligência artificial, maquinização, daqui a pouco a gente vai ficar igual o Domênico De Masi falou no livro Ócio Criativo. A gente vai ter máquinas trabalhando para a gente vai ter que valorizar o ócio, a arte, o esporte, o bem-estar, porque a gente literalmente não vai trabalhar, não precisa trabalhar tanto. Bom, aí então a competição, o excesso de competição, dentro das escolas, a hipervalorização, a glamorização, a romantização do sacrifício, que também é uma característica muito ocidental. Sim. Valorização do sacrifício, né? Total. De muito sacrifício te faz... Olha que absurdo, olha que cruel a mentalidade. O sacrifício te faz merecer algo. Olha só como isso é cruel na cabeça de uma criança. Muito. Você tem que se gratificar. Se você não sofrer, você não merece. Eu acho, assim, torturar, é uma cultura de tortura. E aí você olha isso na criança, num processo em que ela está, num aprendizado em que ela vai ter de plasticidade sináptica, plasticidade cerebral fantástica, de absorção, de novo, repetição de comportamentos, o que ela vai repetir lá na frente? Paulo Freire, o opressor vai se tornar, o oprimido vai se tornar o opressor, né? Então, nesse caso, vai ficar oprimindo o próximo, porque é isso que ele tem de imagem de sucesso, que é o sacrifício. E nesse aspecto também, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, foi um negócio que foi comentado das emoções. Porque o menino, o homem, que ele está sendo formado com uma identificação do que ele tem que ser, nesse momento ele não vai conseguir nem identificar as emoções. E emoções, uma coisa que a gente cada vez mais vem falando na ciência, emoções não são pacotes. Emoções são espectros. E elas são espectros, e ele tem um fenômeno que a gente fala, que a gente chama de o fenômeno de população, que é do Darwin. O Darwin fala o seguinte: você pega a média de uma espécie ou de um fenômeno biológico, ela só é um estereótipo do fenômeno. Então, por exemplo, Brasil.
média de pessoas por família no Brasil, 2,7. Não existe nenhuma família que eu conheço que tem 2,7 pessoas. Não tem, não existe, né? Uhum. Então, a mesma coisa, quando você olha todos os nossos trabalhos de neurociência e emoções, você faz mapeamento do cérebro, você fala, olha, ativa a amígdala e a substância cinzenta periaquidutal quando a pessoa tem ansiedade. Beleza. Todos têm exatamente a mesma atividade? Não. Então, não existe o estereótipo de ansiedade. Eu, quando tenho transtorno de ansiedade, gente, eu tenho transtorno de ansiedade. Quando eu tenho, hoje... Também, tô no grupo. Estão no grupo, né? Acho que todos aqui, provavelmente. Procurar. O meu transtorno de hoje é diferente do de amanhã. Então, o meu fenômeno biológico é diferente do de amanhã já. Mas isso tem influência do meio também. Total. Porque a gente fala num fenômeno de transtorno de ansiedade que é químico, bioquímico, né? Mas a influência do ambiente, quando a gente trabalha, por exemplo, submete crianças e adolescentes a um estresse de Enem, Sim. que é uma coisa que eu trago Sim. aqui, pô, cara, imagina isso. O cara na adolescência, poda neural, submetido naquela fase a uma questão de Enem. Né? Então, ontem a gente estava numa confraternização, a coordenadora do Batista falou que o cara foi fazer uma prova de história e tomou 14 comprimidos. Nossa. Saiu de lá para o hospital. E é hoje para fazer prova. Que loucura. Isso é cruel quando a gente pensa de novo. Né? O cara vai pensar no Enem. Terceiro ano, né? Nossa, isso é cruel, porque você para assim, pensar, igual você falou, o ambiente. Essa é uma coisa até que a gente fala, é muito legal. Porque quando a gente fala de biologia, a gente sempre pensa em biologia, nenhum organismo vive sem ecologia. Então, dentro do contexto da epistemologia neurocientífica de consciência, por exemplo, não existe consciência sem cérebro. E o cérebro, sem o ambiente, ele não forma consciência, entendeu? Porque a consciência, ela é o estímulo ambiental formando circuitos neurais que levam depois a engramas, ou seja, circuitos específicos que vão criar as imagens mentais, né? E aí, quando a gente fala de, por exemplo, de um ambiente de família, onde você tem esse ambiente ansioso, e aí você traz, né, essa criança, ela convive com esse ambiente ansioso. E, assim, como é que a gente faz? Porque se ele tem um estressor em casa, que é um ambiente ansioso, ele vai para a sala de aula onde é uma competitividade, né? E aí, assim, os prejuízos são... Onde, com todo respeito, eu acho que vale ressaltar isso, quando a gente está falando de infância aqui nesse momento, e falando de formação, e a gente tem um conceito hoje infeliz, né? E dentro dos nossos consultórios, o meu e o seu, isso bate muito da melhor escola da cidade. Qual que é a melhor escola da cidade? A que vai colocar mais aprovados no ônibus com relação ao Enem. Então, esse é o conceito de melhor escola. Num momento que nós estamos formando pessoas. E que a gente está vivendo essa epidemia de ansiedade. Exatamente. Então a métrica se torna, como você colocou muito bem, eu acho que mais clarificando aquilo que você colocou, a competição do Enem, quem passar é o melhor. E aí o discurso muito legal que o pai chega muitas vezes lá no consultório, a mãe, mas eu estou educando meu filho para ser melhor do que eu. Melhor em qual sentido? Geralmente o profissional. Se eu sou isso aqui, é para ele, e eu não estou falando do coletivo, não estou falando do cuidar, como você colocou, do partilhar, né? Que é uma coisa que aí foi a pauta do ano inteiro, a gente conversou sobre isso agora há pouco, que é onde eu vou muito pro esporte, que eu amo muito colocar o esporte, muitas vezes até já aconteceu lá no consultório, de colocar o esporte à frente da própria terapia. Isso daqui vai tocar muito mais, porque no futebol que a gente joga, eu não ganho sozinho. Eu tenho que ter o goleiro, tem que ter você correndo para mim. Eu não corro, Ricardo sabe disso, eu não volto para marcar. Então vai ter que ter todo esse compartilhar de ideias, de objetivos e de propósitos que eu vou aprendendo a relacionar com a sociedade. Onde a escola, poucas vezes, a partir de um certo período ali, a gente fala do Fundamental 2 para cima, não tem muito esse propósito. O propósito já é o menino do 7º ano está fazendo simuladinho Enem. Virar a noite estudando. Né, simuladinho Enem, para já estar se preparando para o Enem, como se o papel da escola fosse formar para 2 dias. Eu falo muito disso, você sabe, né? A prova do Enem dura 10 horas. Então, justifica fazer 4, 5 anos focado em 10 horas de prova? Esse conhecimento, esse aprendizado é isso? E não precisa ir muito longe, não. Eu faço muita avaliação do ensino fundamental 1, né, de crianças que chegam para mim, e às vezes eu sugiro uma troca de escola, né? Mas
mas eu gosto da escola tal porque eu fui formada lá. Aí eu coloco assim, olha, nós temos 2 momentos. Você vai escolher entre a saúde mental do seu filho e o conteúdo. Uhum. O que você quer privilegiar agora? Aí Bom, o cara dá. E não é por saúde mental. maldade, né? Porque os pais querem, eles querem. Eles querem o melhor, mas às vezes a gente precisa colocar esses dados. Olha, esse movimento químico, né, de níveis altos de estresse, mediante prova, criança que fica nervosa, que ela não dorme véspera de prova. Eu estou falando, gente, de ensino fundamental 1. Uhum. Eu tenho muitos adolescentes. Né? Então, a gente tem essa pressão do Enem. Mas essa questão dessa pressão, ela está chegando no fundo de né? Da criança não dormir, ela ter dor de barriga para fazer a prova de matemática. É uma coisa muito ensinada. Às vezes acontecia muito lá no consultório, hoje, graças a Deus, menos. Você também passa por isso. Tem prova amanhã. Aí o menino tem consulta hoje. Ou teria o futebol e a mãe fala, nós vamos cancelar tudo essa semana porque tem prova. E qual é o problema da prova? Sim. Eu tenho a gravação do podcast hoje, eu atendi já meus pacientes hoje, ontem, e a vida continuou. Então, há um culto nesse lado, à prova, ao desempenho, uma performance muito grande que você já está ensinando para a criança. Prova, perigo. É o que você falou da codificação ali, que eu peguei bem nesse ponto. Prova é um perigo. A minha casa se volta a esse movimento aqui, né? O para casa não é nem tão importante, papai e mamãe nem param para me ajudar não, mas quando falou de prova, existe uma força-tarefa ao desempenho ali. E aí, né, o Bruno até pediu a sua ajuda nisso. Quando chega nesse momento aí, prova é perigo, aciona o mecanismo. Sim. O sistema nervoso começa a trabalhar nesse sentido, aí o sistema de defesa, simpático também, né? O luta-fuga, né? E aí é isso. O que o luta-fuga faz? Limpa o intestino, não é? Para lutar. Dependendo da pessoa. Né? Quando ela fala da dor de barriga, é isso. É o luta-fuga trabalhando, preparando o seu corpo ali através de um caminho neural aí, né? Talvez, pode me corrigir. Não, vai no abraço. E a partir disso, toda prova é uma ameaça. Toda prova é um momento de luta. Como é que você vai trabalhar essa relação boa por anos? Né? Ninguém chega ali para ele valorizando outros aspectos, né? A própria escola incentiva e a escola não é boa se não é mecânica, né? Se não apresenta resultados assim, te passa um conteúdo, avalia esse conteúdo e é isso. Porém, quantos alunos a gente vê isso, né? Quantos alunos aí são brilhantes, tecnicamente brilhantes, respondem tudo. Quantos alunos pegam a prova depois que fracassaram, tiraram 0 aí e resolvem a prova toda? O que explica isso? Se não essa falta de treinamento, de desenvolvimento de habilidades para lidar com essa emoção. Temos um problema muito grande aí também. A gente vai entrar numa outra área e vocês voltam, por favor, podem me tolir nesse ponto, que muitas vezes, quando eu perguntei do porquê tem se tornado tão assim, a forma de relacionar do pai, do filho, da família, né, vamos colocar assim, ela depende desse desempenho. Se o meu filho performa, eu tenho um relacionamento com ele. Se meu filho não performa, eu tenho um outro tipo de relacionamento com ele. Então a prova, além de ser um momento ali avaliativo, também se torna a dependência, a minha métrica, relação, né? Depende, a satisfação do papai com um bom filho vem a partir dali. E aí isso vai desencadeando ainda mais os fatores estressores, como vocês colocaram muito bem aí. E teve uma coisa que vocês falaram que eu achei legal, foi você falando do negócio da métrica, né? E a gente escolhe qual métrica. As métricas são escolhidas. E aí dentro da sociedade, se a gente escolhe uma métrica que a gente vai valorizar, o que vai ser de produto intelectual que vai levar à produção dentro de um mercado, você esquece de todas as outras habilidades que existem dentro de um organismo. Por que a gente não coloca a métrica o ajudar o próximo? Por que a gente não põe a métrica ser carinhoso para um colega ou ser afetuoso? Por quê? Porque dentro da cultura ocidental, o afeto é sinal de vulnerabilidade. Ótimo. É fragilidade, é vulnerabilidade, enquanto ao invés, por exemplo, nossa, meu filho, ele acolheu aquele coleguinha que estava ajudando, tal, caramba, vou ter um orgulho agora, nossa, vou até ficar feliz, vamos fazer uma festinha. Não, é a prova, é a métrica. Então a relação dos pais é o que vai criar valores no final, para o que é que esse organismo, que esse indivíduo vai querer no final.
porque cria, igual o Ricardo falou, dessas relações. Que aí, uma coisa que eu sinto muito dentro do FMG, tá? Eu falo muito para os alunos isso. Eles chegam no FMG, eles chegam querendo sair. E aí eu pergunto para eles, falo assim, por que vocês querem sair? A resposta são duas coisas. Primeiro, eu quero ganhar dinheiro. Aí você fala, então a gente tá numa situação ruim. Aqui não vai. Aqui não vai. Mas aí eu Sinto falo muito eles, de informar, vamos para a próxima. E a segunda é porque eles falam assim, porque me estressa demais. Aí eu fico assim, como é que dentro de uma sociedade, da mesma sociedade que a gente vê que é negacionista hoje, como é que a gente vai criar uma relação de afeto positiva com o conhecimento, se do conhecimento no final é para uma competição, não é para um prazer pessoal. Igual a gente tava conversando, por exemplo, eu tava, na verdade eu tava conversando com o Uber, agora que eu lembro. Tava vendo, ele perguntou, o que você vai fazer no feriado? Eu falei assim, eu vou terminar meu livro. Eu tô todo feliz. E aí o pessoal pergunta assim, mas Bruno, você vai trabalhar? Eu falei assim, não, nesse momento, para mim, eu luto muito pela escala 5x2 até 4x3. Mas não é por mim, não. É para as pessoas que sofrem no trabalho. Porque eu amo o que eu faço. Então, as pessoas que não amam o que elas fazem, eu prefiro que elas trabalhem menos mesmo. Porque isso é muita tortura. Agora, porque eu amo o que eu faço, gente, eu vou passar o feriado curtindo, assim, escrevendo livro. Inclusive pro Malloy, que ele falou que era para entregar para ele o livro. Olha aí. Então, assim, e é um prazer. Por que a criança... ela não pode ter esse prazer de curiosidade científica sendo desenvolvida? Por que tem que ser punitivo? Porque tem que entrar num padrão para virar um produto de um setor de produção da sociedade. Eu acho que vou fazer uma pergunta para vocês dois responderem aqui também, Sueli também. A verdade nós estamos vivendo errado? Você quer a minha opinião? É isso aí, é essa a conclusão. Chegar aqui em 20 de dezembro de 2024 e fazer essa pergunta, nós estamos vivendo errado? Isso vai desencadear ou não o nível de ansiedade daqui a próximos dias? É porque, na verdade, você está fazendo um evento estressor para mim. É isso mesmo, vamos assumir. Na minha opinião, é isso mesmo? Total, né? Para minha opinião, assim, a gente brinca na biologia, não é uma coisa minha, eu não vou fingir que é de autoria do Bruno, mas dentro da biologia existe uma brincadeira grande que a gente fala, nós não somos o topo da evolução, nós somos o fosso da evolução. A gente conseguiu pegar estresses ambientais da natureza e colocar no mesmo local. Aí eu sempre dou o exemplo são dois fenômenos de estresse fortes sociais. Isolamento social e superpopulação. Causa estresse em todos os animais, sim, do mundo. Aí o que a gente faz? Coloca as pessoas para viverem em cidades superpopuladas, com muita superpopulação, ou seja, muita gente isoladas num apartamento. Então, ou seja, você está os dois estresses ao mesmo tempo. Você saiu, tem estresse, você ficou em casa, tem outro estresse. E a gente inventou, outra coisa que eu gosto de mostrar, é como primatas sociais, é muito importante vínculos sociais para a manutenção da espécie, se a gente for pensar em uma coisa boba, assim, sabe? O fato de a gente ser carinhoso, fazer vínculos sociais que mantêm o grupo junto. Não, catapiolho, né? Catapiolho. O catapiolho. Ele falou que os primatas catam piolho, fazem carinho, cafuné, né? Cafuné. Eles passam a maior parte do tempo catando o piolho um do outro, fazendo cafuné, isso cria vínculo social. Tato libera muita endorfina. Sim, um abraço, né? A gente sabe disso. Exatamente. Então, e fazendo isso e comendo castanhinha. De vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, aí tem a caça em grupo para pegar a carne, aí tem o estresse, alguma coisa. Então não é constantemente estresse. E a gente cria uma sociedade que olha só, o absurdo que a gente fez. A gente colocou um estresse que é horário. Se entra, o nosso corpo não sabe que se você chegar 5, 10 minutos atrasado, 5, 10 minutos atrasado, você não vai morrer por isso. O eixo HPA, ele ativa da mesma forma, porque ele não tem jeito. Esse aqui é o jeito que ativa quando tiver atraso, ou esse aqui ativa quando o leão estiver atrás de mim. Não! Ele ativa. E aí o que acontece? O corpo ativa assim, nossa, caramba, eu tô 10 minutos atrasado. Aí o eixo HPA dispara como se tivesse um leão atrás de você. Nosso corpo não evoluiu para um sistema de competição constante, de isolamento, com meritocracia baseada em sofrimento. Legal você falar disso. Esse assunto ele é tão rico, tão profundo. Você falou isso, eu falei, ele está falando de engenharia e arquitetura. Por quê? Você falou da superpopulação e o isolamento. Os apartamentos hoje são cada vez menores. Sim. Se você pega um apartamento de 20, 30 anos, são 2 salas, 3 quartos. Hoje, né, as empresas, a construção civil, ela vai compactando cada vez menos. Em Belo Horizonte, a gente chegou aqui o boom, que em São Paulo já estourou. Que voltou, né, na verdade, a cena que são os flats. As pessoas estão, e você vai colocar uma pessoa ali em 24 metros quadrados,
E é esse fator de isolamento, Aham. de reclusão Isso. ali, para lidar com tudo isso daí. E com tudo lá dentro, né? Isso. Você tem comida, academia, tal. E isso é péssimo, inclusive, para diversificação. Sim. Porque dentro da biologia, a diversificação é importante. Você pega, tem um experimento com rato que eu fiquei impressionado. Esse foi há uns 6, 7 anos atrás. Eles pegaram 2 ratos branquinhos e tem um teste que você coloca ele preso num caninho e um outro rato vai e abre. É um teste de empatia em rato. Tá? Então ele tem processo de empatia. Se você colocar 2 ratos brancos que eles cresceram em gaulas separadas, se você coloca no mesmo ambiente, demora mais tempo para ele abrir a gaiola. Se os 2 estão na mesma gaiola o tempo todo, eles são mais amiguinhos. Ele abre rapidinho. Beleza, então o contato social aumenta a empatia pelo outro. Aí eles colocaram um rato preto e um rato branco. O rato branco, ele demorou ainda mais a abrir a gaiola, a portinha, quando era um rato preto, porque é diferente. Medo do diferente. Agora, quando você coloca os 2 para crescer junto, abre rapidinho, igual era com o branco. Interação social. E a gente criou sistemas de bolhas sociais em que a pessoa da periferia, que tem majoritariamente é negra, ela tá diferente, ela não pertence à minha sociedade. A não ser que seja a pessoa que está entregando o refrigerante no restaurante para mim. Ela nunca está se divertindo no meu ambiente. E aí eu vou abrir, para não falar que a gente falou só de criança, temos um outro problema aí, o home office. Boa. Que virou prática desejada e amada por todo mundo, né? Muita gente desejando o home office e que você fala, e eu percebo isso claramente. Anteriormente... E aí os parentes por homeschooling também, né? Sim. Que depois eu acho que é outra conversa, como gestor né? de RH eu já percebia isso, e hoje como psicólogo clínico a mesma coisa, que o sair de casa para fazer o itinerário do trabalho, não precisava ser 2, 3 horas de ônibus para quem pega, né? Mas enfim, esse fluxo, né, de pessoas que você vai cruzando ali no caminho, vai te fazendo, vai gerando empatia, você vai conversando com a pessoa do ônibus, tudo isso vai compondo emoções, sentimentos, pensamentos. E aí você colocou, por exemplo, transporte público nesse processo. Transporte público é saúde mental. Para de pensar nisso. Transporte público, investimento em transporte público é investimento em saúde mental e SUS, porque diminui o gasto no SUS. Todos os aspectos de investimentos sociais são investimentos, não são gastos. Por isso que eu fico irritado quando fala que tem que cortar gastos. Eu falo, não é gasto, isso é investimento, porque ele retorna, sempre retorna. Então, investimento em transporte público é investimento em gasto menor para o SUS e pessoas mais saudáveis. E pessoas mais saudáveis querem se divertir mais, que melhora a economia no final. Sabe, é uma coisa assim, você pode escolher. Uma espiral é. Exatamente, eu concordo totalmente. Isolamento e transporte público. Muito bem, então chegamos à conclusão que nós estamos vivendo tudo errado. O Ricardo quer falar disso? Eu quero saber a opinião do Ricardo. Vou acompanhar o relator, ué. Estão vivendo muito errado, né? E essa questão, por exemplo, que você trouxe desse momento, e assim, eu sou muito escola, tá? Tudo que eu estou pensando aqui, eu já estou pensando em escola e falar. E essa questão do lanche coletivo, eu fiquei pensando na representação simbólica dessa questão do contexto social, porque a alimentação é algo básico. Então, quando você compartilha o alimento e quando você pensa que eu preciso... e aí a gente está falando dessa estimulação do convívio social, a gente está falando de educação infantil. Né? Então, quer dizer, tem alguns pontos que a gente precisa trazer até para a reflexão da escola, porque a gente tem muitos professores, né? A gente tem escolas que ouvem a gente, da gente rever algumas práticas em relação a essa questão social, né? Porque você dividir alimento, você está dividindo algo que é básico, uma sustentação básica. Você não está dividindo um celular que eu emprestei para você rotear o meu Wi-Fi. Você está falando de alimento. E isso é muito simbólico, né? E pensar que uma criança... Né? Então, a mesa, essa a nossa questão sociedade se baseia do lanche está aqui, ó, batendo aqui na minha... Cara, a gente tem que começar de lá. E as escolas praticam muito isso, geral, o lanchinho coletivo lá, e para mim está correlacionado, tá correlacionado, algo que a gente até falou aqui num dos últimos episódios, a capacidade que a criança tem de brigar, empurrar o coleguinha e 40 minutos depois está abraçando, enquanto os pais estão se xingando no grupo do WhatsApp.
E os meninos já resolveram ali, por quê? Esse senso de coletivo, de comunidade que a criança tem um pouco mais, mais puro do que o nosso, né? A gente, a partir de 12, 13 anos que se divide ali, o grupo do Bolinho, da Luluzinha, já começam as competições e aí a ladeira só desce, né? E eu queria perguntar aqui para o Bruno essa questão da ansiedade no adulto hoje, né? Quando a gente fala de ansiedade em adulto, a gente fala de ansiedade em criança, a gente consegue ver isso manifestado de uma forma clara na escola, né, nas relações. A criança consegue mais clara, né? E quando a gente fala do adulto, assim, o que você tem em termos de pesquisa e de transformação, inclusive para o envelhecimento, né? Porque quando a gente vive, eu não vou dizer a minha idade, nem na presença do meu advogado, entendeu? Mas assim, com a reserva... Não é 20 e poucos? Por aí. Margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas assim, e no envelhecimento? Quais são os impactos que isso tem quando eu falo de um nível de ansiedade que a gente vive? Eu e você temos transtorno de ansiedade. O impacto cognitivo no envelhecimento. Você tem algum estudo em relação a isso? Porque a gente está falando de criança, mas a gente tem, né, outras pessoas que ouvem a gente. Falei, vamos falar um pouco dessa questão do envelhecimento. Sim, não, total, não, tem muito por trás. Igual eu falei, o fato de a gente estar estressado constantemente, igual eu falei, relógio é uma invenção de um estresse, as redes sociais hoje são uma invenção de estresse pesado, né, de comparação constante, a sensação de que você, acho que... Lembrei da unha, gente. Da unha. Eu não vou nem contar esse caso da unha. Mas, por exemplo, a sensação que hoje a sociedade tem de que vai ter que trabalhar até uma certa idade, porque senão não vai conseguir segurar. Hoje, igual está na crise de saúde pública nos Estados Unidos, em que será que eu vou conseguir pagar remédio ou médico para mim quando eu tiver numa situação em que eu não posso sair para trabalhar? Isso a gente está falando aqui de classe média. Eu fico imaginando, igual, por exemplo, para dar um exemplo bem claro, outro dia eu estava no supermercado e tinha um senhor, e o senhor, ele devia ter a minha idade, mais ou menos, devia ter uns 40, 45 anos. E ele estava com muleta. Como assim, senhor? Senhor da minha idade, E aí ele estava com a muleta, com a perna enfaixada, e ele pediu, né, ajuda e tal. Falei, claro, tal. Eu prefiro dar dinheiro, porque eu falo, olha, eu bebo vinho, se você quiser beber um vinhozinho também, você bebe. Eu acho que ele ajuda a vida, sabe? A gente lidar com a vida. E aí eu dei dinheiro e tal, falei pra ele, falei assim, olha, faz o que você precisar e tal. E perguntei, mas eu gosto de bater papo com ele, sabe? Eu gosto, realmente, amo bater papo, porque enriquece a vida e a visão de mundo que pode ser muito fechada por viver na minha bolha de classe média. E aí, batendo papo com ele contando, que ele contou que ele veio de uma cidade do norte de Minas e tal, tinha chegado aqui, e que ele trabalhou numa construção. E aí, na hora que ele estava na construção, ele caiu de um andaime e teve um corte profundo na perna. E ele não tinha carteira assinada. Então, para ele não tinha grana, não tinha nada para ele. Eu fico pensando assim, essa pessoa agora, pro resto da vida, estragou. Né? Por quê? Aí é onde eu queria chegar nessa parte. O estresse crônico, esses estresses de sobrevivência, e se a gente parar para pensar, o mundo não precisa mais ter estresse para sobrevivência. A gente tem moradia para todo mundo, se a gente quiser. Os recursos estão aí, né? Exatamente, recursos eles estão. Moradia tem para todo mundo, alimento tem para todo mundo. Não, assim, sobrevivência, se a gente quiser, a humanidade consegue resolver isso. Né? Aí, se a gente fica com a sensação de constante tentativa de sobrevivência, e como eu falei, não acontece com outros animais, porque a gente inventou essa situação, a gente tem, basicamente, efeitos do cortisol. Diabetes, que é um dos mais fortes, que é efeito metabólico, ou seja, 40, 50 anos a pessoa já começa a ter alterações metabólicas, distúrbio metabólico. Alteração de frequência cardíaca pesada, então o número de infarto aumenta muito. Tem um trabalho que mostra uma curva em U das pessoas que estão na mais baixa da classe social e as mais altas da classe social, e o U significa que as pessoas que mais baixas da classe social têm mais infartos, e as mais altas têm mais infartos. Interessante. Né? Então é questão de estresse, o estresse da pessoa te prejudicar muito e o estresse de você tentar se manter no topo. Tá? Então de infarto, tem alterações, intestino irritável, olha a incidência, o tanto que aumentou de intestino irritável, e depressão, e obviamente o que a gente está descobrindo é que alguns desses, ou que a gente vem vendo agora, de evidência, é que vai levar a depressão tardia, que é um passo de Alzheimer.
Então, doenças neurodegenerativas, elas são um caminho muito fácil de acontecer a partir de um estresse na vida adulta. Então, mais uma vez, aquela coisa, se não cuidar de saúde mental, atrapalha. Para as pessoas que só pensam em economia, vai atrapalhar a economia. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Atrapalha a economia. É. Como se fosse a coisa mais importante. Não é, né? Mas, ó, atrás da economia tem pessoas. Exatamente. Então, ela é prejudicial para todo mundo. E um investimento a longo prazo numa sociedade é cuidar de saúde. E a tristeza nisso que você está falando é porque chega nessa idade, o sentido de sucesso, a jornada valeu, se baseia na economia. Total, verdade. A minha jornada é válida a partir do que eu adquiri, do que eu conquistei, do que, né? Então a vida se torna esse resultado aí. E teve uma coisa que a Etienne falou também, que eu lembrei na hora que você falou, mas depois eu esqueci, agora eu vou falar rapidinho, bem rapidinho para não estender, para pessoas que estão adultos, para idosos, é esporte. Porque não é só para criança, a criança ajuda todo esse aspecto de educação social. O esporte também ele ajuda para o adulto, obviamente, que a gente aprende a lidar com as frustrações, né? Isso faz parte. E aí, notícia boa, tá, gente? Não é só notícia ruim. Antidepressivo aumenta o número de neurônios no hipocampo. Então, ele leva a neurogênese e forma novos neurônios no hipocampo, que sozinhos, se não tiver uma psicoterapia, não vai adiantar nada. Não vai. Então, você precisa das duas coisas. Outra coisa que aumenta a quantidade de neurônios no hipocampo, atividade física. Atividade física libera BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Tá? E aí, atividade, esporte, atividade física, mover é viver. De novo, mais uma vez, somos primatas que ficam andando muito tempo, entendeu? Então, a atividade física é fundamental para a manutenção da vida nesse aspecto e da saúde mental. Excelente. Pontue sobre isso para nós. Augusto Cury fala disso, né? Você precisa não somente se movimentar, não somente estar em atividade, mas precisa cuidar desse fluxo que você, de alguma forma, está inserido. Então, é aquela frase da vovó: cuidado para não se apropriar daquilo que não é seu. Apropriação indébita, né? A gente tem vivido hoje com tantos vazios e tantas carências que o outro me acessa muito facilmente. E nem sempre o outro me afeta com algo bom, positivo. Muitas vezes ele me afeta, me afeta a partir da dor dele, a partir da dificuldade, da debilidade. Isso não pode ser recebido de qualquer forma por mim, né? Nós vivemos uma era da informação. O que isso quer dizer para nós? Que hoje um menino na escola, 8, 10 anos, ele tem mais acesso à informação do que um imperador romano, do que um estadista de tempos atrás. Então é um fluxo de recebimento de informações selvagem, absurdo. Agora, ele não é treinado para lidar com isso. Isso vai definindo pensamentos, e esses pensamentos definem nosso sistema emocional, né? Então, assim, vocês falaram também sobre ansiedade na fase adulta. Não tem aquela expressão que a gente usa, construir um triplex na sua mente? Gente, isso é verdade. O que a gente tem de área construída na nossa mente? Quais pensamentos ali que abrem janelas, que abrem portas, formam apartamentos, edificam prédios de ansiedade, de pensamentos intrusivos, agressivos, depreciativos, e a gente vai construindo essa cidade. E aí, quando eu reajo ao outro, quando eu sou colocado em algum momento em que eu sinto necessidade de demonstrar o que eu tenho, eu demonstro o que eu tenho. Em gerar vulnerabilidade, né? Eu não demonstro o que eu quero, eu não demonstro o que eu acho bonito, eu demonstro aquilo que eu sou mais habituado, aquilo que eu mais vivenciei. E se eu vivenciei mais comportamentos hostis, ataques, ameaças, ação-reação, né, que a gente aprende na escola aí também, né, na física, né, mas ação-reação. Nem toda ação precisa receber uma reação compatível, não. Existe um silêncio proativo. Você falou sobre a forma que a gente se relaciona com o ócio. Cara, o silêncio é riqueza. O silêncio é vida. Muitas vezes eu recebo algo do outro, uma crítica, recebo um comentário, eu tenho condições de me relacionar com o meu silêncio antes de devolver na mesma frequência, né? Isso ajuda consideravelmente a nossa relação com processos ansiogênicos.
Isso define tudo. A forma com que eu recebo a pressão do outro, né? Certamente pode ser balizada. Não precisa ser sempre a mesma coisa, né? O cara é reativo, o cara é impulsivo. Geralmente morre impulsivo, né? Por quê? Porque já construiu tanta coisa ali na mente dele que o reforça como impulsivo, que ele simplesmente não tem recurso, não sabe dar outra resposta diferente da impulsividade. Sensacional. Tem um teste, ele não é um teste científico e sim projetivo, mas não é um teste, é quase uma brincadeira que eu poderia fazer aqui, que é muito legal, que explica muito do que você falou também, que eu faço às vezes para brincar mesmo com os meus pacientes. Eu peço para desenhar uma casa. Em 7 segundos, ele tem 7 segundos para desenhar uma casa. E aí eu dou a folha e a pessoa faz a casa e eu pego o desenho depois e falo, isso aqui se eu colocasse numa exposição, quantos anos tem o arquiteto desse desenho aqui? Ele vai falar, uns 7, 8 anos. E isso é um espelho muito do que você falou, e é exatamente isso. A ideia desse testezinho, dessa brincadeira, é mostrar que quando pressionado, a tendência é que você busque nos seus traços de infância. É isso. Na pressão. É o que você falou bem. Não é o que eu gostaria de mostrar, é o que eu tenho para mostrar aqui o mais rápido possível, que é 2 tracinhos para cá, 2 tracinhos aqui, uma janelinha. É uma casa, uma casa bem. E é quando a gente está nesse momento de pressão, nesse momento de estresse. A primeira reação é a natural daquilo que eu tenho do meu repertório social. Por isso essa importância desse treinamento. Ô, gente, eu queria falar muito mais de uma coisa que eu gostei muito, que a gente conseguiu sair da média do que tem se falado hoje sobre ansiedade. Geralmente a gente fala muito da tecnologia, que claro, definitivamente é um problema social que nós temos hoje. A rede social, a gente seria redundante falar, né, Sueli, porque a gente falou muito disso no ano, mas a gente trouxe vida real, hábitos, problemas sociais que a gente tem no nosso dia a dia, essa competitividade, a questão do dinheiro, a questão dos valores invertidos, saindo um pouco desse clichê da tecnologia. A gente falou do dia a dia. Eu quero muito agradecer vocês por esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora tranquilamente, porque eu acho que a gente só fez uma introdução. Tava esquentando. Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma consideração final aí pra gente encerrar esse bate-papo, que foi incrível. Eu já antecipo isso. Por favor. Primeiro eu queria agradecer de novo, mais uma vez, né, bater papo com vocês, e 2 amigos, né, Ricardo e Etienne, a gente foi amigo de futebol, gente, nossa senhora, já fizemos a interação times. Social é muito boa, né? No passado a gente fez bons e de times. Clube também, né? Clube também é um negócio que tá ficando aí em desuso, né? Mas é sensacional, verdade, né? É verdade. Mas agradeço muito pelo convite para participar aqui do Fora da Curva, o recado que eu queria colocar para o pessoal é de um livro, tem um livro de um primatólogo que chama Franz de Waal, que o livro chama The Age of Empathy, ou seja, a Era da Empatia, e eu acho que a gente tem que voltar, de trabalhar e criar isso como a melhor forma de colocar nossos valores, voltar a ter empatia. Eu acho que só assim a gente sobrevive, que é em grupo que a gente sobrevive. Perfeito. Ricardo. Agradecer também, né? Poxa, não imaginava que o negócio aqui pegava fogo, não. Que bom que mais instrumentos aí falem sobre isso, né? É presente, a ansiedade está aí, nós precisamos olhar para ela e aprender a nos relacionar com ela, né? Não adquiram, não se apropriem do que não é seu, né? Vamos fortalecer o nosso eu, o nosso consciente, para que ele tenha condição de ter melhor relação com as nossas emoções. Então é o que eu queria deixar aí. Obrigado, viu? Sueli. Eu queria agradecer a participação de vocês, né? Eu aqui, como boa pessoa ansiosa, já estou aqui pensando em outras coisas que a gente poderia conversar num próximo episódio. E assim, como eu falei, a minha via, eu sou muito enviesada na questão da escola. Eu acho que a gente precisava pensar em práticas mais efetivas de empatia, de diminuir essa ansiedade, que é um fator de proteção, né? Quando a gente fala de empatia e convívio social, né? E o ócio, por exemplo, né? Que é criativo. Então, assim, aprendi muito com vocês e eu gosto muito da questão da neurociência, essas questões bioquímicas. Eu falei, cara, que top, é isso mesmo, preto e branco, aquilo que a gente faz. Assim, eufórica, né? E agradecer a presença de vocês e desejar para nosso público um bom 2025, apesar da gente falar, nossa, tá meio errado, mas a gente tem como consertar, caminhos, né? A gente tem caminhos
e seguimos aí para 2025, né? Show de bola, show de bola. Quero agradecer demais. Uma honra dividir essa mesa com vocês. Sueli, não preciso nem falar, né, da nossa parceria já de alguns anos e mais um novo projeto que eu acho que foi um sucesso para as famílias. Eu deixo esse recado que ficou aqui muito claro do ano inteiro, mas a gente chegou a essa conclusão aqui do nosso estilo de vida que não tem nos facilitado muito, e geralmente uma coisa que eu costumo dizer bastante é que a ansiedade muitas vezes é um sentimento de débito, como se eu estivesse devendo algo que muitas vezes eu não estou. Então, se permita avaliar, se permita analisar, aproveite esse final de ano, né, que a gente faz aquelas metas, aquela coisa toda para ver aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, porque geralmente os nossos avós, ou as pessoas mais velhas, mais sábias, chegam pra gente depois e falam, nossa, eu queria ter investido mais o meu tempo com a minha família, eu queria ter investido mais o meu tempo cuidando de mim. Em geral, o discurso sempre é esse. Então faz isso agora, vamos avaliar o que a gente está errando, onde a gente está errando, onde nós estamos canalizando as nossas prioridades, né, as nossas ações, para que a gente possa recalcular essa rota e entender o que é primordial para a saúde da minha família, para a minha saúde, para a sua saúde. Então essa é a reflexão que a gente quer deixar. Muito obrigado. Eu posso dar mais um recadinho aqui? Pode. Recadinho para as famílias, né, que muitas vezes as famílias vão assim, Sueli, eu tenho que fazer revisão da escrita? Eu vou botar ele para fazer mais exercícios de matemática, e meu conselho, não. Deixa, vai descansar. Eu acho que a leitura, ela não deve ser tirada em momento nenhum desse esquema, mas férias é para descansar. Conteúdo a gente aprende depois. Vamos cuidar da nossa saúde mental e vamos relaxar. Falei, você não tem exercício para passar? Não, o exercício é descanse, convive, pule, pise na grama, vá ao cinema. Uma coisa dentro disso... É simples assim. Que eu falo bastante é, ensine seu filho a ser gente, a ser pessoa, a ser humano de verdade. O profissional é dele. Ele vai buscar. Eu não tinha ferramentas para estudar em outra universidade que não fosse a federal. Não que eu quisesse, né? Mas eu tive que buscar dar meus pulos ali, né? Enfim, é claro que minha mãe vai tentando facilitar do jeito que podia, mas a história, a partir de um determinado momento, sou eu que escrevo. Mas eu vou escrever essa história baseado nas competências pessoais que eu tenho, de ser humano, né? Então ensina o seu filho isso daí. E essa é a nossa reflexão. Muito obrigado e até o próximo Fora da Curva. Tchau, tchau.